Você sabe o verdadeiro significado dos olhos em One Piece? O Oda adora fazer as coisas nos mínimos detalhes para que a gente fique maluco de olhar cada coisa do capítulo para tentar descobrir algo sobre o verdadeiro tesouro de One Piece ou tudo que vai acontecer daqui para frente, onde todos os mistérios serão revelados. Mas uma coisa que passou muito em branco é o verdadeiro significado dos olhos. Claro, um olho aberto ou um olho fechado não faz tanta diferença assim. A realidade é que existem alguns detalhes que passam despercebidos que podem mudar a concepção inicial da ideia sobre por que um olho está aberto e por que outro não. Isso vem principalmente porque em muitas capas de One Piece o Oda demonstra o Luffy com o seu olho direito aberto e o seu olho esquerdo fechado. E isso, aparentemente, poderia não ter nenhuma ligação com o futuro ou com qualquer coisa grande do mangá. Mas quando a gente vai indo um pouco mais para frente da história, a gente vai vendo coisas mais interessantes sendo relacionadas com olhos fechados e olhos abertos. E só para constatar, eu acho que isso não envolve o Zoro aqui para os fanboys dele. Eu acho que ele só virou caolho mesmo por vontade do Oda querer transformar ele num segundo Ryuma. Durante todas essas capas a gente vê muitas vezes o Luffy com esse olho esquerdo fechado. A sua transformação do Gear 5 muda o olho dele para um formato um pouco diferente e, além disso, para uma coloração diferente. Uma coloração que é apenas de alguns personagens, como por exemplo Im-sama e Mihawk, que é a cor mais avermelhada. Para quem não sabe, Mihawk possui olhos vermelhos, apenas no anime isso é diferente. E se a gente olhar o desenho da Giola muito tempo atrás, lá em Dressrosa, a gente vê uma coisa muito interessante, que é o sol tapado por alguma coisa ali, que a gente não consegue entender exatamente o que é, talvez uma pessoa, talvez algo, a gente pode crer que seja Im-sama, mas ainda assim é um pouco difícil de ter certeza. Independente, o seu olho esquerdo está fechado e o olho direito está aberto. Seu olho esquerdo com algumas lágrimas descendo, demonstrando exatamente como o Luffy estava. Talvez esse olho seja para representar um pouco dessa questão do amanhecer, já que a pessoa que está ali está tampando o sol de alguma forma e aí o olho direito da pessoa está aberto. Talvez esses olhos estejam relacionados com Akumas no Mi, mas a gente já vai chegar lá. E para entrar mais a fundo nesse assunto, a gente pode ir até uma mitologia um tanto próxima, que é a do deus Horus, o olho de Horus, também chamado de Udia, um amuleto carregado pelos tempos antigos, que era meio que para simbolizar um pouco de sorte, luz, prosperidade, esse tipo de coisa. O olho de Horus foi perdido numa batalha e simboliza, teoricamente, que o bem venceu o mal. O fato curioso é que Horus tem esse poder nos dois olhos e o seu olho direito representaria o Sol, já o olho esquerdo a Lua. E a gente vê nesses desenhos e todos esses momentos que o olho direito está sempre aberto e o olho esquerdo está sempre fechado. O que seria isso realmente acontecendo? Talvez a gente volte para o motivo pelo qual a pessoa está ali embaixo tapando aquele sol de aparecer. Por mais que a gente esteja na hora do amanhecer, alguém está tapando aquilo de acontecer. Uma outra coisa que a gente pode falar é que o olho direito, o olho do sol, representa o poder e a essência. Já o olho esquerdo, representando a lua, simboliza a cura, como se fosse recuperar aqueles anos perdidos em que todos estavam sofrendo por anos e anos nas mãos do governo mundial. O seu olho perdido também era o esquerdo, era o da lua, e por isso talvez essa representação também de que ele estaria fechado. Seria esse deus Horus Im-sama? Havia uma possibilidade que eu pensei bastante, porque quando a gente vê o olho de Im-sama sendo, digamos que, num pequeno highlight, como se fosse uma grande demonstração de quem ela é, ou do que esse ser é, o olho direito é o que é mostrado. E é exatamente naquele momento que a gente vê alguém demonstrando o verdadeiro poder, demonstrando a sua superioridade para todos os outros naquele mundo.
Talvez por isso que a verdadeira identidade, né, o seu corpo, a sua face, ainda esteja escondido, porque talvez mostrar isso a um primeiro momento acaba sendo uma revelação muito forte, porque é muito fácil você correlacionar uma aparência completamente diferente com algo que já é usado em One Piece diversas vezes, que é a mitologia, as histórias de deuses antigos, a história do próprio Japão e por aí vai. São diversos momentos em que o Oda pega essas histórias e utiliza no seu enredo, no seu roteiro de One Piece. Então isso pode ser um dos motivos pelo qual o Insama sempre é demonstrado como uma sombra, além, obviamente, da questão dele estar dominando o mundo, de certa forma, por debaixo dos panos, ainda existe essa sensação de que o seu corpo não é algo natural, de que sua aparência é algo tão diferente, de que quando a gente vê pela primeira vez, além da gente se chocar, a gente vai ter talvez uma revelação sobre o que foi a inspiração para a criação desse ser. E agora vamos apimentar um pouco isso tudo. No momento em que o Luffy desperta, isso muda. Se você notar na luta contra Lucy, no momento em que ele utiliza o despertar e aparece com aquela cara sorridente, o seu olho esquerdo está aberto e o seu olho direito está fechado. O que isso pode dizer? Bom, aqui a gente começa a entrar em um interesse maior sobre o que é o mundo de One Piece. Na verdade, o que é exatamente os desejos das Akumas no Mi. Mas calma aí, a gente teve a representação do que o mal é anteriormente. Se você notar, a gente vê que o Wars, quando aparece a primeira vez lá em Thriller Bark, a gente vê que o seu olho esquerdo está aberto e o seu olho direito fechado. A Lilith, representação do mal do ser de Vegapunk, aparece com o seu olho esquerdo aberto e o seu olho direito tampado. Demônios também, ou seres que foram criados através das sombras pelo Moria, também aparecem da mesma forma em alguns momentos. Seu olho esquerdo aberto e o direito fechado, demonstrando que aquilo de fato representa o mal. Então, de alguma forma, o Luffy está representando o mal quando ele utiliza essa forma? Eu acredito que não, e que a resposta seja relacionada às Akumas no Mi, já que elas possuem o desejo dos seres humanos carregadas na sua fruta, na sua essência, na sua mudança de DNA. De alguma forma isso acontece e a gente não tem tanta certeza de como é, porque a gente não entende tudo sobre o mecanismo dela. Por que Luffy passa a ser representado como o olho da lua, já que teoricamente ele possui a fruta do amanhecer, aquela que vai trazer a libertação para o mundo? Talvez ele seja o motivo pelo qual aquele olho da Diola supostamente abriria. Talvez o que falta no mundo seria essa lua completando esses dois olhos para que o amanhecer voltasse a acontecer, como se a gente estivesse preso naquele olho que é o sol, que é o poder. E aí apenas uma pessoa controlando aquilo, a gente não tem o equilíbrio do mundo, e aí aquela pessoa tem o total direito de impedir o sol de sumir e consequentemente aparecer o amanhecer depois. Claro, é uma hipótese um pouco complicada, porque aí teoricamente não faz sentido literal, né? Porque o mundo de One Piece está sempre girando e consequentemente o Sol e a Lua vão trocando de lugar. Mas no simbólico, para o One Piece, aqui isso faz muita diferença, já que a Lua nunca é quem está por cima, é sempre o Sol, é sempre a representação do poder. Tanto que o que aconteceu com a Lua a gente já sabe. A gente tem uma ideia de que lá tudo foi mudado e os seres vieram para a Terra para tentar digamos que continuar suas pesquisas e por aí vai, ou até para tentar sobreviver. E aí aconteceu o que aconteceu, por exemplo, com a família do King. Talvez o King estar esperando por Joy Boy seja uma ligação entre ele e essa questão da Lua, e a Lua significar o próprio Joy Boy. Por isso que no momento em que o Luffy abre o olho esquerdo e fecha o direito, né, teoricamente, a gente tem essa representação de que ele é o outro lado da moeda. Enquanto Insama está representando o poder, né, e a destruição, consequentemente, o Luffy vai representar a libertação, vai representar a cura, além de todas essas questões que estão envolvidas com essa grande guerra final de One Piece.
Talvez possa ser apenas que o demônio das Akumas no Mi finalmente acordam e o verdadeiro desejo delas está ali, sendo tratada como o olho esquerdo. Talvez não, é difícil ter certeza. É óbvio que isso de fato está ligado com também a caveira no olho esquerdo de Jaya, né? Afinal, por que não está ali? Jaya teoricamente está ligada também com o reino antigo. Seria ela o próprio reino antigo? O reino do ouro, aquilo que a gente viu anteriormente, todas essas ligações que precisam ser aprofundadas? Pode ser. Agora, uma outra coisa interessante é que quando a gente vê Insama pela primeira vez, ela atira uma faca no olho esquerdo da Shirahoshi. Ela tampa, de certa forma, deixando cortada o olho direito de Barba Negra, apenas com o seu olho esquerdo aberto. E, consequentemente, com o Luffy, ela tampa o olho aberto, que é o olho esquerdo, enquanto apenas o direito fica aparecendo de maneira fechada. Barba Negra claramente representando mal, Shirahoshi representando bem. Seria Luffy, nesse momento, um meio termo, mas que também representa um desejo forte, e aí por isso o olho esquerdo estaria aberto? Ou será que é muita loucura? Talvez de fato seja. Talvez a verdadeira explicação para isso tudo é que apenas o Luffy vai trazer esse bem de volta para o mundo. Aqueles que estão ligados com o reino antigo, talvez Lilith esteja com seu olho aberto. Por isso, tem uma importância de Vegapunk sobre o reino antigo. Wars também, a mesma coisa. Agora, por que os zumbis do Moria? É difícil ter certeza, né? Essa é uma ideia que ainda precisa ser um pouco mais trabalhada e que talvez teremos uma parte 2 aqui com outras hipóteses, outros pensamentos e talvez outras conclusões. Tirarei um pouco de tempo para ler um pouco mais sobre One Piece e tentar achar mais conexões sobre isso, já que eu estou de férias. Então, esse vídeo é só para inserir vocês no assunto que são os olhos, a importância deles para One Piece. Caso você tenha gostado, deixe seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal que você me ajuda muito e acompanha todas as novidades sobre o One Piece. Um abraço, valeu, falou e eu fui!